Sublimação. Capítulo 3. Destinos sublimes. Parte B. Então fui preso como meu pobre irmão de armas, Andrei Seminovitch. Mas por ordem do príncipe Rudolf, que tinha liberdade de ação naquele caso, concedida pelo próprio imperador, não nos conduziram a nenhuma prisão de São Petersburgo. Ficamos em Moscou, onde então começou realmente o nosso calvário. Fomos ambos rebaixados do posto de oficial e condenados a sofrer 1000 chibatadas, as quais, no espaço de 2 dias, foram reduzidas a 500, por intervenção da própria Isabela Golovina, que suplicara ao noivo em meu favor, pois afirmara ela, segundo eu soube mais tarde, eu assim agira por amá-la muito e encontrar-me em desespero de causa, e que eu a tratara com tanto cavalheirismo durante o rapto que deveria ser recompensado por isso, e além do mais, de forma alguma desejava a minha desgraça. Em verdade, o castigo das chibatas não era considerado pena de morte ou pena capital, mas o certo era que o infeliz condenado a tal suplício dificilmente resistiria a ele, como sabes. Para um cossaco, Alexis Novak era o supremo opróbrio e nem era mesmo comum nós sofrermos tais afrontas. Passei, pois, pela vergonha da tortura das chibatas e praça pública, aplicada pelos 500 soldados. Eu, um cossaco, o que era ainda mais vergonhoso, enquanto Andrei sofreu o mesmo na manhã seguinte. Uma vez recolhido novamente à prisão, semi-mortos pelos ferimentos, fomos submetidos a tratamento, tendente à cicatrização das feridas, já que havíamos resistido ao suplício sem morrermos, pois nossas costas encontravam-se dilaceradas em carne viva, sangrentas, com sulcos profundos como talhos longos, os quais muito nos faziam sofrer. Mas nós éramos moços e nossa organização vigorosa, nosso sangue forte e sadio, resistiram bem ao martírio e nos sentimos recuperados ao fim de 2 meses. Entretanto, nossos irmãos de raça sentiram-se ofendidos pelo ultraje, e nós outros infligido e mais ofendidos se sentiam por não se tratar de uma causa militar, e sim particular, em que não caberia represália militar. Sentiram-se ofendidos e acorreram em nosso socorro. Visitaram-nos na prisão, aconselhando-nos indiferença e submissão e prometendo-nos seus valorosos préstimos para a nossa fuga. Que saíssemos para sempre da Rússia, aconselhavam eles, e nos retirássemos para o Cáucaso, ganhando o Turquestão e nos alongando depois pelo Oriente, até que ficássemos totalmente esquecidos pelas autoridades do nosso país. Porém, eu rejeitei o alvitre, ainda esperançado no futuro, e resignei-me ao presente. Isabela Golovina casou-se com o príncipe Rudolf, nesse meio tempo, assim o avisando ela própria alguns dias antes, pois, valendo-se de 1000 circunstâncias cautelosas, viera a Moscou e me visitara na prisão, despedindo-se de mim, por entre lágrimas, ao passo que rogava o meu perdão, afirmando que jamais seria eu esquecido pelo seu coração. Abraçamo-nos ternamente e nos beijamos, como naqueles doces crepúsculos sob o lilazeiro, e até hoje, há 25 anos, nunca mais tornei a vê-la. Andrei Seminovitch, isto é, Anatoly Nikitchny, a quem supunham chamar-se Andrei Seminovitch, agora falava emocionadíssimo, arquejante. Já não mordiscava os talãozinhos de grama, agarrava punhados deles e segurava-os com as mãos crispadas sem arrancá-los. Tinha os olhos fixos no chão e sua voz agora tornava-se mais rouca e mais grave. De súbito, virou-se de costas para mim,
arregaçou a túnica e mostrou-me o dorso nu, dizendo: Veja, capitão Novak, a única herança que a civilização me concedeu, 500 chibatadas. Ultrajaram-me assim, quase me mataram. E por quê? Somente porque amei com fervor a uma mulher que não chegou a pertencer-me. Há 25 anos que isso se passou e ainda existem no meu corpo as marcas das chibatadas. E me perguntas por que não retorno às nossas boas cidades? És militar e agora sabes de tudo. Se quiseres, poderás denunciar-me. As cicatrizes brancas lá se conservavam na sua pele muito alva, atestando a crueza do que teria sido o castigo. Nada encontrando bastante eloquente para expressar a minha penosa impressão diante do que ouvia, e não respondendo ao seu desafio para que o denunciasse, perguntei para dizer qualquer coisa. Depois que vos recuperastes dos ferimentos, fostes certamente libertados da prisão ou desligados do cordão militar? Não fomos soltos nem desligados do cordão militar. Fomos deportados para a zona beligerante do Cáucaso, destituídos de regalias e rebaixados do posto que já havíamos conquistado, com ordem de nos colocarem nos postos mais avançados. Seguíamos, com efeito, logo naqueles primeiros dias após nosso restabelecimento, para as regiões mais perigosas, sendo destacados para missões de reconhecimento e sentinela. Houve escaramuças pesadas e fomos feridos gravemente. Andrej, ferido no abdômen, não tardou a morrer, e nem chegou mesmo a receber socorro, os quais tardaram muito. Mas antes de silenciar para sempre, teve tempo de me recomendar o seguinte: Somos desconhecidos aqui, Anatoly Mikeshine. Chegamos há 6 dias, e nem os nossos nomes são ainda bem conhecidos no posto a que pertencemos. Em nossa tenda encontrarás o meu baú de lata, no qual se encontram minhas pequenas economias. Não tenho mulher, nem filhos, nem pais, nem irmãos. Meu único irmão és tu mesmo. Fica com tudo que é meu, antes que os soldados se apoderem do que há e se matem em bebedeiras com o que me pertencia. Procurei reanimá-lo o mais possível, banhando-lhe a fronte com a água do cantil e dando-lhe a beber alguns goles de vodka, que ele rejeitou, pedindo-me antes que o ajudasse a rezar para obter as bênçãos de Deus, pois ia morrer. E assim foi que, depois das orações, ali improvisadas, silenciou, começou a arquejar fortemente e morreu sem ter recebido socorro dos homens. Minha intenção, contudo, não era me apossar do nome dele, e sim ficar apenas com o que ele me havia oferecido antes de morrer. Mas, quando o oficial entrou na tenda e me viu também ferido e perguntou, chasqueando: Quem morreu foi o célebre raptor de donzelas ou seu criado? Eu refleti rapidamente e achei prudente passar pelo meu pobre amigo Andrei Smirnovitch. Mas não o fiz por covardia, receando isto ou aquilo, mas por necessitar de paz para refletir e me reconciliar comigo mesmo. Acreditaram-me com facilidade, porque ali o que menos valor tinha era o nome de um cossaco, considerando selvagem e apenas admirado pela sua força pessoal e as suas proezas de cavaleiro. Desde então, passei a chamar-me Andrei Smirnovitch, e Anatoly Mikeshine foi considerado morto e, como tal, sepultado. Ao me restabelecer do ferimento, tratei de estabelecer novas normas para o meu futuro e pensava continuamente como deveria agir a fim de me desligar da tropa, a que eu não mais queria servir.
Eu sentia o coração mortalmente ferido. Minha alma conservava-se inconsolável, e não seria na rudeza da vida militar que me haveria de moralmente recuperar. Dispus-me, portanto, a procurar meios de me libertar daquele cativeiro, que não mais me atraía como noutros tempos. O meio foi a fuga. Fugi e me internei pelas florestas. 5. Havia já 2 anos que se verificara a minha desgraça e que vivia foragido de aldeia a aldeia. Depois de muito procurar socorro ou um meio de me equilibrar novamente para a vida, encontrei um santo eremita cristão, de quem muito se falava nas aldeias por mim visitadas, o qual possuía grande bondade e vivia numa cabana tosca entre os montanheses do Cáucaso, educando aqueles pobres nativos que só aceitavam o Deus de Maomé, e pedi-lhe que me instruísse convenientemente nas Santas Escrituras de Jesus Cristo, pois sentia-me exausto de viver para o mundo e os seus prazeres, e desejava renovar o coração para salvar a alma dos pecados que a perdiam. 2 anos ali passei, ao lado daquela alma de Deus que me protegeu e consolou na desgraça. Eu desejava voltar a São Petersburgo para rever Isabela Golovina. Mas meu santo amigo convenceu-me a não tentar novas desgraças para mim próprio e, acima de tudo, que a respeitasse como esposa de outro homem que agora era, pois eu próprio não desejaria para mim o que pretendia fazer a outrem. Como poderia eu iludir-me a ponto de julgar que Isabela se comprometeria perante a família e a sociedade, atendendo aos arrebatamentos de um cossaco? Em 2 anos passados, já seria mãe, teria esquecido o pobre mestre de cavalaria dos irmãos. Não haveria dúvidas. O que entre nós ambos se passara fora sonho da juventude e nada mais. E aconselhou-me, então, a sublimar antes os anseios do meu coração, desviando o amor de quem me era tão querida para o amor de Deus e do próximo. E ainda hoje lembro-me de que dizia, ao cair do crepúsculo, quando eu chorava de saudades, recordando meus encontros com ela junto ao lilazeiro, e minha vida honrada em São Petersburgo. Dizia, à porta da cabana, afagando minha cabeça enterrada entre as mãos. Se tudo isso aconteceu, Anatoly, é porque o Senhor te chamou para os seus serviços, que são sublimes e confiados apenas aos que lhe inspiram confiança. Possuis o coração ardente e sincero, capaz de muito amar e se expandir. É desses que o Senhor precisa para o seu labor. Volta para o mundo, agora que já conheces a trilha da verdade eterna. Perdoa as ofensas recebidas e procure esquecer aquele passado insensato que te atormentou. Lamenta o orgulho daqueles que te ultrajaram, mas não tentes a vingança, porque se te vingasses, incorrerias em falta maior que a deles, perdendo então os direitos à complacência do céu. E imita antes os servidores do Cristo de Deus. Protege o órfão, o velho e enfermo, já que és moço e saudável. Defende o fraco e sê o defensor do oprimido, tu que conheces a opressão. Defende a verdade e a justiça, sem jamais te comprazeres com a iniquidade. E abre tua alma francamente aos ósculos da inspiração divina, que aí encontrarás a paz que te há faltado. Quando nossos desejos não podem ser satisfeitos neste mundo, é que outros destinos mais sublimes nos aguardam, aqui mesmo ou no além, para a maior glória de Deus e sublimação da nossa alma, filha do céu. Mas, e Isabela, meu santo paizinho, então não haverei nunca mais? Perguntei, fiel à obsessão que me infelicitara, ainda alheio à necessidade de renunciar
até mesmo a saudade que me dilacerava o coração. E o velho conselheiro respondeu: já que não podes esquecê-la, ama-a em silêncio, resignadamente, nos refolhos do teu coração. Cultiva a saudade do passado, amando os que sofrem ao pé de ti. E oferta o teu amor infeliz ao Cordeiro de Deus, imolado na cruz, porque também ele amou sem ser amado. Ama a tua Isabela Golovina, nos cabelos brancos de uma velhinha pobre e abandonada, a quem ninguém tolera por ser fraca, feia e infeliz. Ama-a no sorriso triste de um órfão, que não será amado se algum coração nobre não se dilatar em generosidade para conceder-lhe o afago que lhe faltou com a perda daqueles que não puderam protegê-lo até o fim. Ama-a nos gemidos de um enfermo a quem socorrerás com o bálsamo da fraternidade que o egoísmo do mundo te negou, e ama-a também até mesmo nos cuidados concedidos às plantas e aos animais, nunca te esquecendo de que Deus é amor, e pelo amor de Deus que devemos amar a toda a criação. Este é o caminho que deverás seguir, o único que te convém, e não os caminhos que te levam a São Petersburgo. Para os corações que sofrem como o teu, a tortura de um amor impossível, o recurso nobre é o amor a Deus e ao próximo. Qualquer outro, meu amigo, será ineficiente e duvidoso. Nas aldeias caucasianas e tártaras não existem condições para o que eu necessitava. Tentar a fim de me renovar para os serviços do bem, serviços que no fundo do meu coração eu sentia que devia realizar quanto antes. Durante meus sonhos, dormindo numa esteira ao lado do meu bom conselheiro, sentia que minha alma era arrebatada para localidades aclaradas por um sol desconhecido. Via achegar-se a mim um varão benfazejo, cujo semblante me era impossível fitar, e ouvia-o dizer muito fraternalmente, estendendo-me um lenço alvo de cintilações imaculadas. Recolhe neste lenço as tuas amarguras e começa a vida nova, Anatoly Mikeshine. Não chores mais, não lamentes o passado, mas domina o presente e trabalha para o Cristo de Deus, que precisa dos teus préstimos junto daqueles que ainda são mais fracos do que tu. E verás que o trabalho da fraternidade, qualquer que ele seja, não só fortalecerá a tua alma, como também consolará as decepções sofridas pelo coração. Eu despertava em lágrimas, contava ao meu conselheiro o que sucedia e ele respondia: deves partir e pôr mãos à obra. Teu sonho é a advertência dos céus e indicar o momento preciso que deverás aproveitar. Vai, pois, e o céu te ajudará. Regressei então à Rússia, isto é, fixei-me nesta aldeia de cá. E com as economias deixadas pelo meu amigo Andrei Semenovitch, e também as minhas, pois eu sempre fora sóbrio de costumes, iniciei a obra que me fora aconselhada. A princípio lutei com 1000 dificuldades, sem auxiliares que me acompanhassem nos esforços necessários. Mas com o tempo e a dedicação sem tréguas que eu compreendi necessários, apareceram outros recursos e a obra firmou-se. Há 25 anos que deixei o mundo e vivo apenas para os meus queridos velhos, para quem sou o único arrimo no ocaso da vida, e para os meus amados orfãozinhos, que em mim reconhece o amigo que substitui seus pais, que não mais existem sobre a terra. Muitos dos meus velhos morreram em meus braços. Outros, os moços, se casaram e eu pude abençoar-lhes os esponsais, pensando em que eu mesmo não logrei esponsais com a mulher que amei. No entanto, tive a ventura de poder tornar muitos corações felizes ao pé de mim.
Se não possuí filhos do meu próprio matrimônio, que nunca se realizou, no entanto, Deus me confiou os filhos sem pais para que eu os amasse, como se fossem meus. E conseguiu esquecer Isabela Golovina? Perguntei, para algo dizer e disfarçar a comoção que ameaçava fazer-me chorar. Anatoly demorou a responder. Agarrou uns 2 ou 3 talozinhos de grama, jogou-os fora sem mordê-los e respondeu. Como poderia esquecê-la se foi o único amor que me fez estremecer meu coração e eu era sincero? Aliei sua lembrança à minha obra de fraternidade e cultivo a saudade resignadamente, esperando um dia obter a graça de perdão de Deus para os meus pecados, que são muitos. Uma criança caiu e chorou. Anatoly largou a grama, levantou-se apressadamente, correu a socorrê-la e encaminhou-se para o interior da casa, com ela nos braços. Lavou-lhe o rostinho suado, lavou-lhe as mãozinhas graciosas, de dedinhos curtos e gordos, e os pés maculados de poeira. Deitou-a no bercinho pobre, mas bem cuidado, e disse como a própria mãe diria carinhosamente. Fique aí muito quietinho, que o paizinho já te trará a papinha. Será preciso dormir, a noite vem chegando, os passarinhos já foram para os ninhos e os meninos bonitos também dormem cedo, nas suas caminhas, embalados pelos anjos do céu. De fato, a noite caía o crepúsculo. Um rouxinol já modulava sua doce melodia entre as tilias e os lilazeiros. Anatoly voltou, entregou a mamadeira ao seu pupilo e na ponta dos pés retirou-se do dormitório e desceu os degrauzinhos de madeira. Chegou ao jardim e se refugiou atrás dos lilazeiros. Achei-me no dever de esperar o menino terminar sua refeição, a fim de tomar-lhe a mamadeira e agasalhá-lo. E enquanto o contemplei sugando o alimento, despreocupado e feliz, pensei comigo mesmo, sentindo que uma lágrima enternecida corria-me pela face. Meu Deus, que estranho destino o deste homem! Por que tudo isso aconteceu? Como pôde acontecer? Afinal, que é a vida? Eu não compreendo. Permaneci em V durante mais 2 anos. A partir daquela data, no entanto, tornei-me mais amigo de Andrei Semyonovitch. Continuei a tratá-lo assim. Respeitei-o mais, já desencorajado de criticar o seu modo de vestir-se. Visitava-o com mais frequência e, contagiado por suas singulares maneiras de se conduzir na vida e amar os semelhantes, imitei-o. Com ele, aprendi a amar aquelas crianças e aqueles velhos e surpreendi-me muitas vezes nos serviços de nianias de crianças e de enfermagem da decrepitude. Com ele, aprendi até mesmo a amar e proteger os animais e as plantas, e quantas vezes me apercebi de que despia a minha farda de oficial da cavalaria imperial russa para trajar a deselegante blusa do mujik e ir para o curral ordenhar as vacas, prover ração aos bezerros e lavar os cavalos. Para depois empunhar o regador de lata e irrigar as hortaliças. Confesso que eu me sentiria bem se para sempre me pudesse reter naquele solo do Cáucaso, sob a proteção daquele oásis de amor e paciência que eu contemplava. Aquele recanto da Rússia, para mim, dir-se-ia uma nesga do paraíso terrestre que os homens haviam esquecido de corromper com as más ações, e que por isso continuava com a vida pura e inofensiva dos primeiros tempos da criação, segundo a formosa lenda esotérica da Bíblia. Mas um soldado não é senhor de si, e chegou o dia em que me foi preciso deixar a aldeia, o forte onde me aquartelara, a tranquilidade paradisíaca de cá, a fim de regressar a São Petersburgo. Abracei Andrei
Siminovitch em lágrimas, e por muito tempo ambos permanecemos abraçados, misturando nosso pranto. Abençoei aquelas crianças em quem tantas vezes eu dera o banho da manhã e a papinha da tarde, e por minha vez curvei-me ante aqueles velhos de cabecinhas nevadas e pedi a sua bênção, desfeito em lágrimas. Parti para nunca mais voltar ali, porque ao contato do burburinho pesado do mundo, o coração depressa esquece as suaves nuances do céu. E a cavalo, com a minha companhia de cavaleiros, ia acenando com o lenço de vez em quando, voltando-me para trás enquanto me afastava, observando que do alto da colinazinha coroada de belas árvores e cheirosos lilazeiros, Andrege e sua formosa corte de pupilos lá estavam, retribuindo aos meus acenos, enquanto os cães ladravam como demonstrando que também eles haviam compreendido. Depois de tudo, se confundiu nas brumas da estepe. A distância era grande e nada mais vi. Então precipitei a marcha para que os meus cavaleiros não me vissem chorar. E nunca mais soube de Andrei Siminovitch. 7. Este episódio da minha vida passou-se na segunda metade do século XIX, sendo eu ainda bastante jovem. Talvez o tivesse esquecido para sempre nas profundezas dos meus arquivos conscienciais. Se logo depois do meu trespasse para a vida do espírito, não me fora dada a honra e a felicidade de ser visitado por Andrei Siminovitch, ou melhor, pelo meu amigo Anatoly Mikeshin, seu verdadeiro nome, em minha estância de além-túmulo. Demorei a reconhecê-lo, tão transformado estava, e pode-se mesmo dizer que só o reconheci pela natureza das suas vibrações pessoais, que acordaram em meu ser recordações adormecidas do passado, para que eu revisse o panorama da aldeia perdida na solidão do Cáucaso, com a mansão dos lilazeiros. Andrés mostrava-se belo, rejuvenescido e sorridente, linda cabeleira ondulante como seria a de Apolo, ostentando roupagens lucilantes de vibrações encantadoras. Tive a impressão de que me deparava com um ser angélico, que me concedia a caridade da sua visita durante um sonho. Finalmente reconheci-o e atirei-me em seus braços, banhado em lágrimas, porque o panorama das minhas recordações a respeito dele parou exatamente naquele dia da minha partida, o que naturalmente, numa sensação de retrospecto, me fez repetir a cena da comoção da antiga despedida. E depois de alguma indecisão, contou-me ele o resto da sua última peregrinação na terra e consequente entrada no além, começando a narrativa justamente depois que o deixei da aldeia de cá para voltar à civilização. Eis o que ele disse. Vivi ainda 20 anos depois da tua partida, meu caro Alexis Novak, sempre nas mesmas condições, entre o amor das minhas crianças, que se sucediam umas às outras à proporção que as mais antigas se tornavam adultas, e os meus avózinhos e avózinhas, que também se sucediam à proporção que os mais velhos regressavam à vida do espírito. Muitas vezes chorei de saudades tuas e orei por ti, ao cair do crepúsculo sob o dulçor dos lilazeiros, pois foste o mais terno amigo que logrei encontrar depois do meu querido Andrei Siminovitch, de quem usei o nome durante tantos anos. Sob o dulçor dos lilazeiros, dizes? Mas dos lilazeiros? Perguntei surpreendido, pois sempre julgara que naqueles momentos de recolhimento ele se entregava todo às lembranças de Isabela Golovina.
Mas ele cortou a possibilidade de uma indiscrição de minha parte e prosseguiu. Pensaste que sob os lilazeiros eu apenas recordava os dissabores passados? Eu bem sentia que não compreendias com justiça aqueles meus colóquios comigo mesmo. Mas não, eu me recolhia no meu caramanchão para orar, rogando ao Senhor que me concedesse a graça de expiar pacientemente os meus pecados por meio da dor, da resignação, da paciência e do perdão, para que me fosse possível renovar a minha alma e receber a sua aprovação. Orava também por Isabela Golovina, por ti, pelas minhas crianças, pelos meus velhos, pelos meus irmãos de humanidade. Como me pudeste julgar tão egoísta ao ponto de passar 40 anos a pensar exclusivamente num episódio doloroso da minha mocidade? Um dia, porém, casualmente, recebi a visita de uma dama de São Petersburgo, cujo filho servia no forte de V. Era riquíssima e entregou-me a avultada espórtula para as minhas crianças e os meus velhos. Após ter visitado todas as dependências e ter aceitado um prato de leite fresco com mel, ofereci-lhe também uma chávena de chá com biscoitinhos açucarados. E ela, muito impressionada com o que via ali, dizia-me enquanto sorvia o chá lentamente. A sua obra de beneficência, paizinho, faz-me lembrar a obra santa realizada por uma amiga minha em São Petersburgo, a princesa Oblonsky, nascida Condessa Golovina Kriestrovskaya. Fitei-a visitante naturalmente sem me exaltar, prestando-lhe a máxima atenção, mas sem coisa alguma interrogar. A princesa Isabela Oblonsky é uma mulher extraordinária. O paizinho gostaria de conversar com ela, trocando ideias sobre este bonito ideal de amor ao próximo, pois as vossas tendências são idênticas. Ela poderia sim desfrutar todos os prazeres da sociedade, pois é uma princesa e muito rica, mas prefere dedicar-se ao bem por amor a Deus, pois é muito piedosa, e então tornou-se o bom anjo dos que sofrem. Com dedicação, ela socorre enfermos, auxilia crianças e pais miseráveis, recupera ébrios e vadios para o trabalho e a família, e para tudo isso poder realizar, fundou uma associação de senhoras, a qual ela dirige com muita habilidade, auxiliada por outras damas. E estende a sua beneficência até os presídios, empenhando-se para que também os condenados tenham amenizadas as suas desgraças. Há 10 anos que se transferiu definitivamente para a aldeia, a fim de socorrer os filhos dos mujiks, que se criavam sem a menor assistência de quem de direito. E vai ela mesma, às vezes, guiando a troika ou trenó, de aldeia a aldeia, mesmo durante o inverno, visitar e socorrer os que necessitam de algo, os quais são muitos. Dizem que ela sofreu um grande desgosto na sua mocidade. Mataram-lhe o noivo, a quem muito amava, e que para se consolar dessa provação que assim se conduz, devotada ao bem. Era um oficial de cossacos e a família opôs-se. O paizinho compreende, seria um casamento muito desigual, não é mesmo? Os pais tinham razão, mas isso deve ser lenda. Os desocupados sempre tecem enredos a respeito das pessoas que se destacam da vulgaridade pelas qualidades elevadas. O certo é que a princesa Golovina Oblonsky é o anjo bom do próprio lar e do lar alheio, pois é excelente mãe de 2 jovens que se casaram ultimamente, excelente esposa que compreende tão bem os deveres do matrimônio, que se dedica até a conseguir a reconciliação de casais de esposos que se desvaem. O que vale, paizinho,
é que o marido é também um excelente coração. Esse sim é um verdadeiro príncipe. Não só aprova as lides beneficentes da esposa, como até se associa a elas com paciência e boa vontade. Algum tempo depois desse dia, passei a sonhar com Isabela quase todas as noites. Via como outrora, nos seus 17 anos, tal como a vi pela última vez, ao nos separarmos para sempre. Trazia um braçado de galhos de lilazeiros, retirava um deles, acariciava-me com ele a cabeça já totalmente encanecida, sorria e murmurava: Anatoly, eu nunca te esqueci, meu pobre amor. Depois, com o suceder dos dias, via também em vigília, sempre a mesma, alentando-me com a certeza de que nenhum abismo nos separava mais. Compreendi que ela morrera, e resignado, orei pela salvação da sua alma durante mais algum tempo. E quando, pouco depois também eu passei para este mundo, vi ainda da mesma forma no meu leito de morte, mas desta vez ela apenas disse: Vem, Anatoly, espero-te há tanto tempo. Quer dizer que agora vos reuniste aqui na serenidade da vida do infinito? Perguntei ansioso por esclarecimentos que elucidassem o meu desejo de compreensão de problemas para os quais ainda não encontrara solução satisfatória. Sois, portanto, consorciados como almas desligadas de um corpo material? Anatoly sorriu e respondeu com naturalidade. Consorciados. Conforme entendíamos o vocábulo consórcio conjugal na estreiteza dos conceitos terrenos, não. Não estamos, pois somos almas libertas da carne e o consórcio espiritual difere do terreno. Nossas almas, porém, são consorciadas porque se querem, se buscam e interpenetram as próprias vibrações gerais num pronunciamento harmonioso que toca as raias do êxtase espiritual, e isso produz um estado de felicidade integral e indescritível, e o estado, por assim dizer, de integração no grande todo divino em que existem nuances de venturas que só serão compreendidas quando tivermos afinados as próprias vibrações pelo diapasão das emoções superiores ou divinas. Mas, se éreis assim tão unidos, por que passastes pela tortura do amor impossível na terra? Fostes delinquentes em antigas situações terrenas? O fato de sermos espiritualmente unidos não nos isenta da possibilidade de uma separação durante a existência terrena. Há desempenhos graves que somos chamados a realizar na Terra, que seríamos estorvados de realizar se vivêssemos num estado pleno de satisfação do coração. Meu amigo, creio que ainda não tiveste tempo de raciocinar sobre determinados detalhes da lei de Deus e por isso aceitas o conjunto das leis como regras para casos particulares. Mas não é bem como julgas. Nem tudo que se sofre na terra é expiação, castigo por determinada falta, repressão por esta ou aquela rigorosa discrepância praticada em anteriores vidas. É preciso lembrar que as próprias condições materiais e morais do planeta podem causar danos aos seus habitantes, sem que isso implique uma penalidade. Muitas vezes também acontece que, a fim de progredirmos e renovar nossos valores morais e intelectuais, convém que sejamos privados de facilidades na conquista dos bens do mundo e que, estimulados pela dor, aí encontremos o estado propício para aquela renovação. Nenhuma outra natureza de sofrimento propicia melhor a reeducação de nós mesmos do que a humilhação, a tortura causada pelo amor infeliz. Isabela e eu, desde vidas transatas, experimentadas juntos,
tínhamos necessidade de progresso espiritual por meio do amor aos nossos semelhantes sofredores. Se em nossa última presença terrena nos tivéssemos unido em matrimônio, teríamos sido felizes, mas continuaríamos presas do mesmo egoísmo do passado, que nos fez viver apenas para o desfrute de nossa felicidade. Ao reencarnar, compreendemos a vantagem da nossa separação em benefício da união espiritual através da eternidade. E por isso concordamos em enfrentar as peripécias sentimentais que a lei de Deus nos apresentava como estímulo para o progresso por intermédio da fraternidade. Pois, se assim não fosse, continuamos embalados pelo nosso amor, só pensaríamos em nós mesmos, na possibilidade de sermos cada vez mais felizes e continuaríamos indiferentes necessidade de nos dedicarmos ao bem. Sofrendo, porém, a redentora humilhação que sofremos, voltamo-nos incondicionalmente para Deus, por meio da beneficência, porque precisávamos de consolo para o coração torturado, avançamos bastante no progresso moral e espiritual e adquirimos méritos para futuros empreendimentos, orientados pelas superiores esferas do amor. Aqui, na vida espiritual, assim unidos, trabalhamos não só para o próprio plano espiritual, como para o terreno em colaboração constante com os homens, e temos sempre bons ensejos para auxiliar associações como as que criamos e dirigimos quando encarnados, na solidão das nossas aldeias. A impossibilidade que nos separou na terra foi, portanto, a verdadeira bênção nupcial que nos permitiu a união para os séculos futuros. Todavia, Anatoly Mikeshin tinha pressa e não pôde alongar por mais tempo a conversação. Deveres sagrados requisitavam-no para outras plagas do infinito. Vi então a doce Isabela Golovina pela primeira vez. Viera buscá-lo. Deviam atender juntos tarefas sublimadas. Pareceu-me que via diante de mim, não uma silhueta feminina, tão somente, mas um anjo aureolado de luz, recendendo perfumes de lilazes. Levou Anatoly pela mão e depois de para mim acenar amavelmente. Ele partiu, sorridente, dizendo: Voltarei depois, capitão Novak. Preciso dizer-te ainda certas coisas a respeito das encantadoras leis de Deus, sobre as quais já me foi dado raciocinar. E vendo-os partir, monologuei. Anatoly Mikeshin tem razão. A dor que nos punge o coração nas plagas terrenas é o prenúncio de sublimes destinos para o nosso ser imortal na plenitude da vida do Espírito.